Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing, da publicidade do Brasil e do mundo. Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Rodrigo Iazzi, que é diretor de marketing da BIC. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado pelo tempo e obrigado pela presença. Obrigado, Renato. Prazer estar aqui representando essa marca aí tão querida, como a BIC. Beleza, obrigado. Como que vocês estão se preparando para o futuro? Como que vocês estão trabalhando com essa digitalização que ainda foi acelerada pela pandemia? Não, exato. Esse é um ótimo ponto. Tá legal a gente começar nosso bate-papo por aí, porque eu vou só fazer uma reflexão que vai um pouco além da pandemia, depois eu entro na pandemia em si, né? Essa questão da digitalização versus a escrita, né? Tô com uma caneta aqui, não é de propósito, mas eu tô. É uma questão que não é de agora, né, da pandemia. Eu acho que é muito importante a gente entender que a categoria de instrumentos de escrita, com a sua representação máxima, que é uma caneta, é uma categoria que ela é essencial para o desenvolvimento humano. Antes da pessoa ter acesso a um device, a um iPad ou a um computador, ela precisa e ela tem acesso ao lápis grafite, ao lápis de cor, à canetinha e depois a caneta do seu processo de desenvolvimento do seu currículo escolar. Então, a gente está falando de uma categoria extremamente essencial para o nosso desenvolvimento. Existem vários estudos, Renato, que comprovam cientificamente os benefícios através da escrita, né? O ser humano, basicamente, ele precisa passar por essas etapas do seu processo de desenvolvimento. Benefícios como aprendizado cognitivo, memorização, se expressar, aprender a se expressar, inclusive a coordenação motora fina, né? Então, existe tudo isso que existe um diferencial nesse negócio, nessa categoria, porque está muito conectado à educação. Dito isso, claro que depois as pessoas entram com tecnologia, nós aqui na BIC também, né? Estamos aqui na tecnologia, mas é o que eu sempre digo, uma coisa não exclui a outra, né? Não é sobre ou, né? Então eu deixo de escrever porque eu estou no computador, é sobre e, muitas vezes, e que no final do dia quem decide são os consumidores, né? E muitas vezes você tem um celular numa mão, computador no outro, uma caneta fazendo anotação, a gente sabe que é muito mais benéfico você anotar, você memoriza muito mais e você se expressar, então é uma categoria que convive muito bem nos tempos modernos e nos tempos atuais. Dito essa primeira reflexão, a pandemia, claro que acelerou tudo isso, e aí a gente como negócio, né, como atuação nessa categoria, a gente realmente acelerou nossas presenças nos canais digitais, falando dessa categoria de papelaria, né? Então a gente intensificou muito nossos clientes de B2B, atacados, distribuidores, papeleiros, que têm a plataforma para chegar no pequeno varejo. A gente intensificou muito também parcerias com clientes mais B2C, que atuam com o consumidor direto na ponta, e a gente também intensificou as nossas iniciativas, né? A gente tem hoje um portal de conteúdo ligado à educação, que é o biccolorido.com.br, que foi muito intensificado nessa pandemia, e principalmente o lançamento do nosso e-commerce em janeiro, antes do último Volta às Aulas, que é o mundobic.com.br. Então, a gente, com certeza, está muito mais presente, pensando em todos os canais, a jornada, né, de consumo, de compra, e isso é muito importante para qualquer negócio, e o negócio de instrumentos de escrita não é diferente. Eu me ative aqui a falar muito da papelaria, né, que eu acho que é a essência da BIC, da onde a BIC veio, mas lembrando que a gente atua também na categoria de isqueiros, que é outro business, é outra dinâmica, e na categoria de lâminas, né, barbeadores e depiladores. Essas outras duas categorias foram muito menos impactadas na pandemia, tá? Inclusive, principalmente lâminas, que o canal alimentar, a farmácia sempre esteve aberto. Então, tem outras particularidades aí que a gente pode explorar um pouco mais, se for o caso. Você falou de outras linhas, né? Quantos produtos a BIC tem hoje? A gente conhece a caneta tradicional, né? Mas vocês têm uma série de linhas que às vezes a gente nem tem ideia que vocês produzem. E vocês chegam a quase 500 mil pontos de venda. É esse número? Como que é trabalhar toda essa distribuição, essa operação logística? A BIC é uma empresa bastante complexa, no sentido de portfólio, igual você bem comentou, são quase 3 mil SKUs, né? Então variações de modelo, cor, tamanho, embalagem, e são 3 categorias completamente diferentes e quase 600 mil pontos de venda. A gente faz uma estimativa, porque como são 3 categorias, existe uma complexidade para chegar no consumidor em todos os canais, basicamente, no canal tradicional, no bazar, no bar, muito bar.
com os isqueiros, na papelaria, com a categoria de papelarias, que vai muito além da caneta, né? Tem lápis de cor, canetinha, caneta para arte adulta, enfim, e farmácia com lâminas, depiladores, canal alimentar. Então, isso tem uma complexidade. Uma das grandes fortalezas da BIC como empresa, como operação, é justamente isso, é chegar em aproximadamente 600 mil pontos de venda, com produto adequado, na hora adequada, com preço adequado, não perdendo essa atratividade. Para fazer isso, a gente tem uma coisa muito importante, uma fortaleza da BIC no Brasil, que é a fábrica em Manaus. A BIC veio para o Brasil logo no começo, há 65 anos atrás, e já implementou a fábrica logo de início, praticamente, em Manaus. E é o único país, olha só que interessante, é o único país no mundo que a fábrica produz as 3 categorias. Então, isso nos dá uma diferenciação realmente de agilidade, de custo, de preço, muito importante. Mas só isso não é suficiente, né? A BIC hoje atua com 4 centros de distribuições espalhados pelo Brasil, né, desse tamanho continental que a gente tem. Então, tem Uberlândia, tem Pojuca no Nordeste, tem São Paulo, em Barueri, enfim. E fora todo esse centro de distribuição, onde os produtos já estão mais próximos, né, das áreas, dos pontos de venda, existe toda uma cadeia de distribuição, ou distribuição direta da BIC para os nossos clientes, que atuam com os consumidores finais, ou através de atacados, distribuidores. A gente tem uma malha de distribuidores exclusivos que fazem um trabalho importantíssimo de qualidade, de mix, exposição de produto, de inovação. Então, se você somar uma marca, né, extremamente relevante, pertinente no contexto e desejada, com toda essa força de operação de fábrica, distribuição e loja, isso explica parte do sucesso que a empresa tem, que a marca tem, que a BIC tem no Brasil. A pessoa precisa chegar no bar, por menor que ele seja, na papelaria, né, por menor que ela seja, e ter o produto, né? Porque às vezes a pessoa só vai lá para comprar uma caneta, né? E você tendo a marca lá, você consegue vender. Então é de uma em uma mesmo que acontece, de um em um que acontece essa venda, né? É bem característico, né? É uma venda bem pulverizada, um produto de valor agregado relativamente baixo, então desde uma caneta de R$1 e pouco, até um isqueiro de R$6, R$7, né, vamos dizer, uma lâmina também por aí. Então, se você comparar com outros tipos de bens de consumo que existem, estou chutando alto aqui, exemplo, geladeira, né, é outro tipo, outra dinâmica. Então, é um produto que realmente de muita massificação. Vou te dar alguns números interessantes, né, que as pessoas talvez às vezes não sabem. Só no Brasil, a BIC vende por ano mais de 300 milhões de canetas. Só canetas. 300 milhões, então é mais de uma por brasileiro. 200 milhões de isqueiros e 300 milhões de barbeadores. Então, assim, é muito massivo. É um consumo muito massivo. Então, realmente precisa. E o desafio é esse. É para chegar no bar, na periferia, ou no interior, ou mesmo na cidade, e não faltar produto, né? Acho que esse é o desafio também, porque não adianta você fazer a primeira venda e depois não ter mais o produto, né? E a gente perde a segunda venda, eventualmente. Então, é um desafio constante mesmo, dessa engrenagem funcionar bem, entre venda, fábrica e distribuição. E eu posso apostar que a maioria dos nossos leitores, ou telespectadores, ou ouvintes, não sabem quanto custa uma caneta BIC, né? Porque você não tem esse valor agregado. A gente não sabe se custa R$1, R$1,50, se custa 3. É bem dinâmico esse preço também, né? Esse valor. É bem dinâmico e o portfólio é muito extenso, né? Só em papelaria, então a gente pode variar de uma caneta BIC, a BIC Cristal, né? A icônica, que todo mundo conhece. Em alguns pontos de venda pode variar de R$1, R$1,50, vamos dizer assim, depende um pouco, até produtos de R$15, por exemplo, que uma caneta BIC como essa, que é a BIC 4 cores, que também é super icônica, ou a BIC Celebration, que é uma BIC Cristal prata e dourada. Então, realmente tem essa variedade. Isso a gente está falando de um item, né? Porque na papelaria mais tradicional, é muito comum a gente achar aqueles potes de caneta, né, que são super bonitos, não só da BIC, né, de todos os players aí do mercado, que as pessoas compram por unidade. Então, isso é muito importante, você ter esse tipo de SKU, de embalagem, que é uma embalagem que a gente fala na indústria um pouco, que é o pronto, ready to display, né? Ela está pronta para ser mostrada desde a fábrica, porque aí você facilita a vida do varejista também, que ele recebe um cartucho da BIC, ele abre e consegue vender na unidade. Aí você tem que pensar em código de barra no produto. Então, existe realmente uma complexidade. Esse é um tipo de venda. Mas também existe o consumidor, num perfil de canal, que está buscando uma solução completa. Então, a gente também tem, por exemplo, o kit escolar. O que é o kit escolar? Durante volta às aulas, a pessoa é um ticket médio mais alto,
mas ela compra uma solução completa que está na lista escolar. É um kit, um combo que vem uma caixinha de lápis de cor, 4 canetas sendo azul e colorida, um apagador, uma borracha. Então, sempre, né, e eu acho que é um dos diferenciais da marca também, sempre pensar no shopper, né, na necessidade da pessoa que tem que fazer a compra. Existe a pessoa de uma caneta, existe a pessoa do kit. Então, a gente precisa articular tudo isso num portfólio que faça sentido. Né? Legal. Só vende que se tiver lá, né? Como você disse, a BIC chegou a cerca de 65 anos no Brasil, abriu a fábrica em Manaus, né? Acho que nem todo mundo sabe que a BIC é uma empresa francesa e é familiar, né? Nome de uma família. Mas, apesar de ser francesa, ela tem muito a cara do Brasil, né? Talvez por estar em todos os bares e restaurantes e papelarias em todas quase as esquinas do país. Como que é trabalhar essa comunicação, né? Vocês têm que aprovar tudo com a sede ou vocês têm autonomia total para tocar o que vocês precisam fazer aqui no país? Eu vou te falar, mas antes, já que você entrou nesse assunto, eu vou te falar de algumas curiosidades que eu acho que as pessoas gostam de saber normalmente. A história da BIC se confunde muito, realmente, com a cultura brasileira. Né? Às vezes, eu fico me perguntando por quê, né? Eu acho que, além de ser um produto extremamente acessível para todo mundo, independente da classe social, da área, isso é muito difícil, né, de acontecer. Os valores da marca, o brasileiro se identifica muito, porque no final do dia, independente se você está comprando isqueiro, uma caneta, um barbeador, você está comprando uma solução, né, uma solução simples, acessível e confiável de uma marca que está presente para todo mundo, em todo lugar e toda hora. Então, essa essência da marca é muito forte. Acho que os brasileiros se conectam muito, né? E sobre isso que você falou, sim, é uma empresa familiar. Então, hoje, o nosso CEO global é o neto do Marcel Bic, que foi o cara que trouxe a caneta esferográfica do jeito que a gente conhece hoje, né? Esferográfica, porque tem uma esferinha na ponta. E hoje é o neto, o Gonçalves Bic. Então, é uma empresa familiar, o Bic está no sobrenome, só que é uma empresa de governança extremamente profissionalizada, com capital aberto. Então, é muito interessante também esse dinamismo. E sobre essa questão, tem muita gente que acha que o BIC é Brazilian Industry Company, porque é tão brasileira, né? Ou traduz para o português, né? Que é barbeador, isqueiro, caneta. BIC. Mas não é, né? Da família. Então, isso é muito, muito interessante. A gente, na verdade, como marketing, né? Como gestor da marca, a gente tem muito orgulho disso. Isso é muito bacana. É quase que o desejo de toda marca ter essa conexão tão forte com o consumidor que se confunde, né? Com brasilidade e tudo isso. Bom, respondendo a sua pergunta, então, todo esse DNA da marca, essa brasilidade, isso é muito respeitado pela BIC Global. A BIC, a gente está presente em mais de 160 países. O Brasil é a terceira ou segunda operação do mundo, depende um pouco do câmbio, a gente rivaliza com a BIC França. Isso é muito respeitado e é um dos diferenciais da BIC, essa atuação local. Então, a gente tem duas situações, Renato. A gente tem situação que a gente recebe, nós de marketing, campanhas ou inovações globais, e a gente faz a tradução, a tropicalização desse conteúdo, como eu acho que é uma prática um pouco comum, né, em empresas multinacionais, e que tem um lado bom, porque você garante unicidade, garante coerência, essa estratégia global, num mundo onde as pessoas circulam muito fácil pela internet. Então, isso acontece quando faz sentido. Quando não faz sentido, também acontece em lançamentos e campanhas feitas no Brasil, aqui por mim, pela minha equipe, para o Brasil, e aprovados junto com o global. Eu tenho um exemplo agora, nesse momento, em primeira mão, a gente está com a campanha no ar, por enquanto apenas no Nordeste, uma nova campanha de isqueiros, falando economize com BIC, porque se você compra um isqueiro que acende até 3.000 chamas, você economiza muito mais do que comprar a quantidade suficiente de fósforo para 3.000 chamas. Você economiza até quase 30 vezes. Então, a gente criou uma campanha, depois até quem tiver curiosidade põe no YouTube, Economize com BIC, é uma campanha com dança, com ritmo, com música, e o brega funk atuando como pano de fundo e passando essa mensagem de uma maneira muito colorida, descontraída, falando um pouco sobre ocasiões de uso, falando sobre churrasco, que é uma coisa muito brasileira, com elementos brasileiros. Então, é uma campanha 100% brasileira, feita pelo Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, acho que tem a ver um pouco com essa complexidade e essa intensidade da marca. A gente tem dois tipos de situação e cabe a nós sempre avaliarmos o melhor, ou o que se encaixa melhor de acordo com o que a gente precisa naquele momento.
Você falou muito dessa relação do povo brasileiro com a marca, né, com a BIC. O papel social de todas as marcas cresceu muito na pandemia, né? Hoje as pessoas confiam mais na BIC do que nas instituições, por exemplo, né? Como que é ser responsável pelo conteúdo, pelo que essa marca vai falar para o público? Hoje, um deslize qualquer, a marca pode sofrer um desgaste muito grande de imagem, né? Uma imagem de uma empresa que está há 60 anos no país. Como que é tomar conta, é precisar falar dos assuntos, né, que são às vezes mais complicados, mas tomar esse cuidado para não acontecer nenhum deslize hoje em dia. Eu acho que essa é uma boa reflexão, que eu acho que vale para quase tudo, né, hoje em dia, né? E as marcas estão nesse contexto do quase tudo, do social, com certeza elas precisam estar muito conectadas e ter essa preocupação. Acho que não é só da BIC. A BIC, com certeza, a gente tem, até por ser uma marca que está presente em todos os lares, né? Difícil ter um lar no Brasil, mais ou menos 55 milhões de lares que não tenham produto da BIC, né? Então, a gente realmente tem essa preocupação de ser o mais inclusivo possível, o mais democrático possível, porque é para todo mundo. Então, a gente realmente toma esse cuidado, tem esse olhar. As redes sociais hoje, elas têm essa troca, né, quase instantânea com as pessoas, então a gente tem bastante cuidado, tem uma equipe sempre olhando isso, né, para entender bem, e às vezes, muitas vezes a gente traz esse diálogo para dentro de casa, escutando as pessoas, e o que eu sempre falo, né, faço e falo para a gente no nosso dia a dia, eu acho que uma campanha, uma comunicação, ou até uma embalagem, né, às vezes a gente fica na dúvida, isso faz sentido, não faz sentido? E eu acho que tem algo muito importante. Se aquilo está dentro do propósito da marca, aquilo conversa com a essência da marca, o nosso propósito, vai ter consistência, vai ter coerência, porque se for para falar uma vez, levantar uma bandeira X, e não falar mais, melhor não fazer. Porque as pessoas hoje têm muita referência, independente, ninguém vai ser enganado, ou a gente não quer enganar ninguém. Então, tem que ter consistência, tem que ter coerência. A gente, por exemplo, tem um pilar muito forte, como eu falei no começo, de educação. Na essência, a gente é um produto que capacita a educação, né? Escrever é tão essencial como água ou como ar. A gente precisa se educar e se expressar. Então, se a gente está falando de educação e tem uma ação que faz sentido da marca nesse contexto, normalmente a gente vai fazer. Por quê? Porque é a nossa essência, a nossa verdade. Agora, se é algo muito desconectado, é muito legal, é um tema muito interessante, faz sentido, é pertinente, mas não tem nada a ver com o nosso propósito de marca, provavelmente a gente não vai fazer. Então, eu acho que esse é o cuidado que as marcas têm que tomar, e as grandes marcas, né? Eu vejo isso, essa preocupação realmente que precisa ter, com certeza. Legal, e educação infelizmente está em falta no país, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Rodrigo para falar sobre fragmentação da mídia, sobre o crescimento do e-commerce, que ele já comentou um pouquinho, e como que isso muda totalmente a forma da marca se comunicar com o público. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL, com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o esporte aqui no canal UOL. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, Domitila Becker, do UOL News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal UOL. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no UOL Play e no YouTube de Move.doc. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Rodrigo Iazzi, que é diretor de marketing da BIC. Rodrigo, você falou um pouco da criação da caneta esferográfica, né? Eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo quer fazer. Por que a BIC não falha? Você sabe que tinha um slogan, acho que é do México, que é BIC não sabe falhar, né? Não sabe falhar. Nem que ela queira, ela não sabe. É muito interessante.
Bom, aí você tocou num ponto que é crucial na empresa. Não é só na caneta, é principalmente no isqueiro, que envolve muita segurança e qualidade. É na lâmina que vai em contato com a pele. Mas vamos falar da caneta. O tema muito central na BIC, e eu estou na BIC há 7 anos quase, mas a BIC tem muito mais que isso, e para mim, é um dos grandes sucessos da empresa, que é a qualidade e a performance dos produtos. Então, você pensa na BIC, você pensa em quê? Custo-benefício, é um produto com custo acessível, com uma qualidade excelente, não falha, como você falou. Uma curiosidade, uma caneta Bic pode escrever mais de 2 quilômetros numa linha, né? E sem falhar, sem ficar soltando aquela tinta no papel, enfim. Então, desde quando o Marcel Bic comprou a patente da caneta esferográfica e aperfeiçoou e viabilizou do jeito que a gente conhece hoje, isso há 70 anos atrás, sempre foi uma preocupação dele e é uma preocupação da família Bic, da empresa. Então, a caneta Bic Cristal, apesar do design ser super icônico, inclusive está no MoMA e é super premiado e nunca mudou, né? Aquele design icônico é o design icônico, mas ela evoluiu muito. Então, tem algumas questões técnicas, né? Você olha a tinta, a fórmula da tinta é quase um segredo, porque ali tem muita consistência, muita qualidade. Uma fábrica Bic, para ser homologada, passa por um processo enorme de qualidade. A bolinha, né, que vai na ponta da caneta esferográfica, a esfera, ela é lavada diversas vezes para ela ter um arredondamento perfeito. Ela não pode ficar milimetricamente sem estar totalmente redonda, porque aquilo também tem muito a ver com a performance. Ao longo do tempo, por exemplo, tem um orifício no corpinho da caneta, né? Estou lembrando aqui. Esse orifício é muito importante, porque ele troca pressão entre fora e dentro do corpo da caneta. São muitos detalhes, né? Muitos testes de qualidade, que no final do dia, o que você acha na loja, isso aqui é só uma caneta, mas a gente sabe, como consumidor, que se você comprar uma caneta Bic, ou se você comprar uma outra caneta, ou ganhar uma caneta, às vezes a gente ganha, né? Em eventos, não vai ter a mesma qualidade, né? Então, isso é fundamental para a empresa. E falando se a gente for falar de oportunidade de isqueiro, só uma curiosidade, todos os isqueiros Bic, eles estão testados na linha de produção 50 vezes, todos, para ter certeza que não vai acontecer nada, é mais um produto que envolve chama. Né? Então, isso realmente está na essência da Bic, no coração da Bic, por isso que a Bic tem fábricas ao redor do mundo, faz questão de ter, e é uma fortaleza da empresa, todo esse processo de qualidade e performance de todos os produtos. Legal, porque como você comentou, a gente só vai comprar uma caneta às vezes, né? É uma coisa tão simples, mas tem um grande processo de fabricação, de inovação durante esse todo o tempo, né? Você comentou agora um pouquinho atrás sobre o lançamento do canal de vendas próprio, né? O site de e-commerce, o Mundo Bic, que vocês passaram a vender os produtos direto para o consumidor. Como fazer que as pessoas entrem no site de vocês e comprem os produtos, já que a gente está acostumado a comprar na loja, né? Tem um pouco de diferencial, né? De como atingir esse público. Qual é a estratégia de marketing para fazer com que as pessoas comprem direto no site de e-commerce? Não, sem dúvida nenhuma. Isso é um ótimo ponto, porque a gente sabe, por experiência, né, no mercado, que não existe um site, um e-commerce que tem sucesso da noite para o dia. Não existe. Né? Você vê quanto tempo demorou uma Amazon para ser o que é hoje, e diversos outros exemplos. Né? No Brasil, o Mercado Livre, por exemplo, né, que começou de um jeito e hoje é completamente diferente. Então, existe um processo. A gente lançou o nosso mundobic.com.br em janeiro, bem no Volta às Aulas, um pouquinho antes do Volta às Aulas, já por conta da pandemia também, e ele vem ganhando tração, ele vem crescendo mês após mês, é isso que a gente quer, consistência. Então, a conversão tem melhorado, então as pessoas elas estão navegando, exemplo, no Google, e elas estão buscando por caneta ou por preço, elas acabam conhecendo de alguma forma o Mundo Bic, e elas acabam entrando e muitas acabam comprando. Só que isso é um processo que demanda tempo, demanda atração e demanda muita atenção e muita correção, né? Alguns testes que a gente faz, corrige e acelera. Então, a primeira coisa foi começar na hora certa, no momento de demanda, que é o momento de volta às aulas. E agora a gente está preparando todo o nosso Mundo Bic para o próximo volta às aulas que se aproxima. Em segundo lugar, parte dessa estratégia, a gente buscou um parceiro que já sabia fazer, que faz com excelência o e-commerce, que é, nesse caso, a Calunga.
Calunga é uma rede de varejos, né? Acho que é a maior do Brasil de papelarias, enfim, outro tipo de produto. E ele já tinha uma expertise muito grande na logística, na forma de pagamento, na operação do site em si. Então, a gente encontrou nesse parceiro uma forma muito interessante de fazer, então é uma parceria entre o varejo e a indústria, vamos dizer. E isso também é uma forma de sucesso, vamos dizer, é um atalho, no sentido positivo da palavra, para a gente já começar sabendo fazer. Então, isso a gente fez também e tem sido muito, muito produtivo, muito bacana essa parceria. E depois, quem trabalha com e-commerce sabe, é um dia a dia, é muito aprendizado. Então, uma vez que a pessoa entre no site, ou ela tem a curiosidade mínima de falar, existe uma preocupação enorme para essa experiência desse shopper ser boa, formar um carrinho, né? Porque lá a gente tem diversas opções de produto. Aliás, é o único lugar que você acha tudo o portfólio da BIC, de A a Z, com combos específicos, com algumas vantagens, né? E para que ela realmente efetue a compra. Então, a gente tem uma atenção muito grande em conteúdo, por exemplo, explicar os produtos, trazer conteúdo, uma atenção muito grande em preço, porque precisa ser justo. Porque, como a gente falou no começo, às vezes uma caneta BIC pode variar de preço, conforme a área, conforme a distribuição. Mas ali tem que ser um preço justo, né? Que as pessoas, dentro da expectativa da pessoa que está buscando uma caneta. Tem que ter opções de portfólio de A a Z, né? Então, a pessoa que vai comprar uma caneta, uma pessoa que vai comprar 50 canetas, uma pessoa que vai comprar cartelas ou combos de produto. A gente tem, por exemplo, kit lettering, só um exemplo. O kit lettering, que é uma tendência das pessoas fazerem, dos adultos e adolescentes, escreverem no papel de uma forma bonita, né, com uma letra visual, também tem a ver com arte e criatividade para adulto. Esse kit lettering, a gente vende também no offline, na loja física, mas ele foi pensado para o e-commerce. Por quê? Porque é um kit, é uma solução completa, com um preço muito legal. Então, eu convido as pessoas a conhecer esse kit, está lá no Mundo BIC, e onde a pessoa tem vendido muito esse kit no e-commerce, porque é uma solução focada no e-commerce, pensada na pessoa que busca esse tipo de solução. Então, assim, é uma combinação de fatores que vão gerando esse awareness, esse conhecimento, esse tráfego, mas depois fazendo com que a pessoa, no final do dia, goste do que está vendo no site, compre, se divirta também, porque no final são produtos divertidos, com estampas, com colorido, e que isso seja uma experiência positiva. Está ganhando tração, a gente tem muita expectativa agora para o próximo Volta às Aulas, porque a gente aprendeu a operação 1 ano, e agora a gente está chegando, talvez, o nosso melhor, ou pelo menos o melhor, né, depois de 1 ano, bem no Volta às Aulas, que a gente tem uma expectativa muito forte que aconteça, no sentido que as lojas estejam abertas, que as pessoas busquem produtos, que as escolas voltem, já voltaram, né, a maioria. Então, a gente está com bastante expectativa de realmente ter uma solução a mais, porque ela não é... A gente não pensa que o e-commerce, segundo o BIC, vai substituir a venda na loja. Pelo contrário, são experiências diferentes, complementares. Mas que a gente tenha essa experiência da melhor forma possível para os nossos consumidores. E quem visita o site, querendo ou não, acaba entregando uma parte dos dados para vocês, né? A gente sabe como funciona essa questão de marketing. O que vocês aprenderam nesse ano? É a geração mais velha ou a mais nova que entra no site para procurar os produtos? Vocês já conseguem diferenciar isso? Não, eu não consigo te responder essa pergunta com tanta precisão, porque tem uma particularidade, né? As pessoas que buscam BIC, como o BIC está para todo mundo, literalmente, da criança ao mais idoso, né? De diferentes categorias, diferentes experiências. Eu preciso fazer barba, eu preciso depilar, ou eu preciso escrever, ou eu preciso ter chama em casa para acender um incenso, ou o que for. É muito variado o nosso perfil. Então, isso é um primeiro aprendizado. Então, isso traz uma complexidade para a gente de marketing. Tá bom, mas se é muito variado, o que eu foco? Né? Eu comunico com quem? Então, a gente ainda está fazendo alguns testes, tem alguns aprendizados ainda envolvidos aí. E tem alguns aprendizados muito importantes em relação ao portfólio, porque a gente pensou que papelaria poderia ser o carro-chefe, porque é o core business da empresa, né? Por onde a empresa começou. Porém, te dando um spoiler, um dos produtos mais vendidos no nosso top 5 no e-commerce é isqueiro. Então, isqueiro, e tem um outro que é o Handbic, é um isqueiro, um extensor para você poder chegar em áreas difíceis, por exemplo, acender um churrasco. É um produto de maior valor agregado, onde muita gente procurava e não encontrava. Essa que é a verdade, porque ele não é distribuído igual um isqueiro BIC normal, né? Um produto de maior valor agregado. Só que lá no Mundo BIC tem, e chega na sua casa ou no dia seguinte, ou em 2 dias, ou muito rápido, dependendo da região.
Então, ainda posso te dizer que a gente está numa fase ainda forte de aprendizado e de crescimento que vai continuar com certeza. Com certeza, eu acho que é um ciclo sem fim, né? E Legal. a gente tem um ano de operação, então ainda é bastante recente. Vou aproveitar para perguntar, fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que participa do programa, né? Hoje os anunciantes, eles precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor, né? A BIC disputa espaço com outras marcas de canetas e isqueiros e afins, com marcas de outros setores que também estão ali na guerra pela memória do consumidor, com empresas de entretenimento e com N canais de streaming, né? Muita coisa para a cabeça de uma pessoa só, muitas vezes, né? Como que tá no meio dessa mudança toda? Você disse que está na BIC há mais ou menos 7 anos, então você tem pegado o pior, né, ou o melhor da aceleração digital, né, das empresas. Como que tá nessa mensuração do dia a dia, né? Dá para dormir também ou é o dia inteiro com dado e com estratégia nova? Dá para dormir, dá para se divertir. Eu tenho uma filha de 7 anos que a gente se diverte muito com os produtos da BIC, então eu tenho sorte de o trabalho ser muito prazeroso em alguns momentos, né? Eu estou no mercado, no marketing há mais de 20 anos, já trabalhei em outras grandes empresas, grandes marcas também. Eu acho muito desafiador, eu acho muito instigante trabalhar na BIC, porque são 3 categorias muito diferentes, né? Se você pensa em isqueiro, a BIC tem liderança absoluta, 85% de market share. Então, é um tipo de trabalho, a gente não precisa de awareness ali, a gente precisa de outras questões para trabalhar. Já você pega lâminas, barbeadores, depiladores, a gente tem um concorrente grande, forte. E a gente é a marca que desafia e vem ganhando market share nos últimos 6 anos, mais de 1 ponto por ano. Crescendo o negócio, crescendo a exposição, as pessoas estão comprando cada vez mais barbeador. Acho que antigamente as pessoas conheciam apenas barbeador BIC pelo amarelinho, que é o nosso Sensitive, que tudo bem, é um produto que vende muito, tem o seu papel, mas hoje as pessoas compram muito nosso produto de 2 lâminas, 3 lâminas, lâminas flexíveis. A performance mudou muito, a gente lançou muito produto nos últimos 5, 6 anos e o portfólio do água para o vinho. Então, são outros desafios. Depois, papelaria, acho que a gente acabou falando bastante, né? É uma categoria extremamente sazonal, categoria que se resolve em 5 semanas, né? O ano inteiro, durante volta às aulas, que a gente tem uma fortaleza muito grande em caneta, que é frequentemente não ameaçada a liderança, mas tem entrantes querendo tirar um pouco da nossa participação, e a gente precisa defender essa liderança, identificar quais são as áreas que a gente tem oportunidade ou gap, e ser bem cirúrgico. E a gente tem uma categoria, dentre papelaria, tem muitas categorias. Tem colorir, por exemplo, que aí você está falando com criança, né? E então é outra dinâmica, tem outros players, e ali a gente também desafia bastante outros players que são fortes nesse segmento. Eu acho muito divertido, muito dinâmico, muito intenso. A gente trabalha bastante na BIC, mas também com uma cultura organizacional que ajuda bastante, de muita colaboração. Se tiver que traduzir para você, acho que todo mundo que está na BIC gosta de trabalhar na BIC. Gosta dos produtos, usa os produtos e gosta da cultura, porque tem muita troca. A hierarquia é muito relativa, porque a gente é uma cultura que escuta bastante. Por isso que eu me identifiquei, estou há quase 7 anos também, tendo passado por várias empresas interessantes também. Então, eu diria assim, por causa de tudo isso, claro que dá para dormir e dá para ter as segundas-feiras alegres também, né? Porque, apesar das obrigações, das pressões que existem para fechar plano, para fechar o ano, para fechar o quarto, ou fechar o mês, mas o negócio da BIC no Brasil é muito consistente, são categorias, como eu disse, muito complementares, então às vezes a papelaria nesse momento está com dificuldade, porque o mercado está com dificuldade por causa da pandemia, porém a gente está indo muito bem em lâminas e em isqueiros, então sempre tem formas de compensar. Eu acho que para quem está em negócio, marca, isso é muito bom, muito bom. Você falou um pouco da mudança de portfólio, né? Que muitas vezes vocês lançam produtos no mercado. Para esses lançamentos específicos, a importância dos influenciadores e dos criadores de conteúdo tem crescido muito, né? Hoje é uma das grandes estratégias da maior parte das empresas, né? Trabalhar com influenciadores e com criadores de conteúdo. Como que a empresa escolhe esses influenciadores para que a imagem deles não arranhe a reputação da BIC também, se acontecer alguma falha, se acontecer algum erro, um comentário mal feito? Como que é esse trabalho internamente? Tá. Eu acho que isso é um ponto interessante, porque
os influenciadores eles vieram crescendo, né, como um movimento social até. Né? Antigamente, outros tipos de canais, existia blog, depois começou a existir youtuber e tudo isso. E antes disso, né, era apenas TV aberta ou rádio, ou cabo, etc. Então, eu acho que é um movimento que vem evoluindo. E a rede social, principalmente agora nos últimos 2 anos, potencializou isso. Só que esses influenciadores, seja antes ou agora, principalmente agora, eles sempre falaram de BIC. Então, às vezes é muito interessante, porque às vezes a gente olha conteúdos de influenciadores grandes, gigantes, assim, de mais de milhões de seguidores no TikTok, por exemplo, ou outra rede social, tá com BIC, tá falando de BIC e não foi a BIC. Então, né, isso mostra a força da marca, a gente vê com bons olhos, porque está na cultura, tá no dia a dia das pessoas, é muito natural. Então, isso acontece muito. E a gente, em alguns momentos, interage, outros não, porque não é um conteúdo feito pela marca. Mas como esse movimento surgiu de forma muito natural no caso da BIC, que as pessoas já falavam da BIC, já mostravam BIC, já tinham essa identificação, identificação com o produto, com a marca muito forte, a partir do momento que a gente começa a escolher alguns influenciadores, a gente sempre tem muito cuidado, né, para entender como que é essa pessoa, qual que é a imagem dela, sobre o que ela fala, e se a BIC faz sentido para esse tipo de perfil de influenciador. Então, por exemplo, no Volta às Aulas, né, que a gente concentra uma grande parte do nosso investimento em papelaria, a gente tem, sim, um cuidado grande para saber quem que vai endossar o nosso produto, né, como que ele vai usar, que tipo de expressão ele vai ter. E a gente procura ter conversa com esses influenciadores, nós mesmos, de forma direta, ou através dos nossos parceiros, agências, para entender, para ver como a pessoa realmente está engajada, faz sentido, porque muitas vezes tem situação que a gente chega à conclusão que não faz sentido, ou a marca ou a pessoa, né? Isso acontece. Então, eu acho que, como a gente está falando de pessoa, a gente tem que ter muito cuidado mesmo e direcionar o máximo possível, mas tem que respeitar a linguagem da pessoa. Se a pessoa é influenciador porque ela fala daquele jeito com o público dela, então ela precisa continuar falando, né? A fórmula de sucesso que ela achou. Então, a gente precisa também respeitar isso. E é o jogo de dia a dia, a gente encara como se fosse uma comunicação, uma campanha, só que nesse caso, o veículo, o porta-voz é uma pessoa, né? É um influenciador. É mais ou menos assim que a gente atua. Legal. E quando um presidente da República fala da BIC, é bom ou é ruim para a marca? Quando o presidente da República se falar, eu acho que pode ser bom, porque significa que está de uma forma natural presente, né, independente do governo que é, porque tem uma coisa interessante, como a marca sempre esteve presente, as pessoas falam da marca, as pessoas usam a marca, independente do status e do cargo. Né? Claro que a BIC é totalmente apartidária, isso eu acho que é evidente, mas se o presidente fala, ou se um senador fala, ou se uma cantora fala, outro dia eu estava vendo, eu vou até citar o nome, desculpa, aqui na Band, sobre Fórmula 1 e tal, e a apresentadora estava com uma BIC na mão. É uma super referência que está ali em TV aberta. Não está falando da BIC, mas está falando com um corpo, né? Está mostrando. Então, no final do dia, tudo isso, a gente fica satisfeito, porque está presente na cultura, nas pessoas, independente de quem seja. Legal. Quem que te inspira hoje, para terminar? Olha, eu sou bastante direcionado assim para esportes, né? Eu tenho esse hobby desde sempre, já trabalhei em empresas de material esportivo, inclusive, e é uma paixão que eu tenho de praticar e ler e ver bastante esporte. Então, eu gosto muito de ler biografias de atleta, e os atletas me inspiram muito, assim, os atletas de ponta. Eu sempre falo, como que esse cara... Eu gosto muito de tênis, vou citar como exemplo, né? Então, eu fico muito instigado aí com o Djokovic, o Nadal e o Federer, né? Como que há tanto tempo os três são tão bons, né? Porque talento todo mundo tem, talento muita gente tem, mas a performance vai muito além do talento, tem muito a ver com mindset, com cabeça, com persistência, com disciplina. Então, eu procuro ler bastante e assim, especificamente tem um atleta que eu admiro muito, que é o Nadal, Rafael Nadal, espanhol, tenista, e eu li, não recentemente, já faz uns 2 anos, a biografia dele, recomendo para quem gosta, porque tem muito de bastidores e tem muito da força mental do atleta. Explica um pouco por que ele está lá. E assim, eu acho que no nosso dia a dia, com a complexidade que a gente tem, né, de trabalho, família e tudo mais,
acho que é um diferencial. É importante quem consegue equilibrar bem, né? O lado atlético, da performance, da execução, com o lado mental também. Eu procuro me equilibrar dessa forma e me inspirar dessa forma. Legal, principalmente depois da pandemia, né? A gente tem que se cuidar. Rodrigo, obrigado pelo tempo aí, cuidar bem da marca que está há tanto tempo aqui no Brasil com a gente. Obrigado, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais da nossa querida BIC. Aprendemos, com certeza. Você que acompanhou esse vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no sininho e ativar as notificações para receber os lembretes dos próximos vídeos. A gente tem mais de 100 episódios aqui no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts para vocês. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação. Toda segunda-feira a gente está aqui no canal UOL com um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês. UOL.